Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. A minha convidada de hoje, ela é uma artista, uma empreendedora, a rainha do conforto e meio bruxona também, né, Lela? Bem-vinda, Lela Brandão. Eu Tudo tô bom? muito feliz, gente. Vocês não têm noção como é chique aqui. Eu tô me sentindo assim, na Disney da podosfera. Tô amando. Muito obrigada pelo convite, amiga. Eu que agradeço, Lela, por você ter topado vir. Por você ter topado vir. Eu vou te confessar que para eu escrever a pauta do seu, eu meio que abri mão ontem, quando eu falei, cara, não vou escrever. Porque eu fiquei, vou começar do final e depois a gente vai fazer uma bagunça, assim, não À cronológica. vontade, à vontade. Eu ontem assisti o seu vídeo de pausa no canal, no YouTube, e ele me deu um misto de sentimentos, assim. E eu fiquei um pouco revoltada. Em ver uma mulher como você, que eu admiro demais, 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 pensar em algum momento que pode ser desinteressante, irrelevante e que as pessoas pararem para te assistir é uma coisa que não faz sentido para você. Isso me deixou com uma angústia, porque é uma coisa tão absurda você pensar isso, porque você realmente é uma pessoa que eu acho muito, muito interessante, inteligente, que levanta pautas necessárias, uma pessoa criativa, que tem feito coisas enormes num curto espaço de tempo. Então, foi uma parte que me tocou muito. Eu falei, não vou fazer uma coisa cronológica, assim, vou falar sobre essas nuances, assim. Você é uma pessoa muito transparente online e divide muito de experiências bem pessoais e, às vezes, até delicadas e tal. E isso tem um serviço enorme, assim. Essa coisa de não se sentir interessante é novo ou sempre teve latente? De onde vem esse delírio, Lela Brandão? Então, nossa, primeiro, muito bom você começar com esse tema, porque acho que ele vai desencadear vários outros, assim. Primeiro, obrigada por tudo que você falou, me sinto muito honrada. E eu acho que a parada do desinteressante foi uma coisa que pegou muito em todo mundo que assistiu o vídeo, assim. Todo mundo ficou meio com essa revolta também e veio falar comigo, tipo, cara, se você não é interessante, então eu sou o quê, sabe? E aí eu fiquei nessa conversa com a minha comunidade por alguns meses e eu acho que eu cheguei em algumas conclusões. Para quem não viu, só contextualizando, né? Para quem não viu o vídeo do canal de pausa, eu basicamente pausei o meu canal por uma sobrecarga gigante e porque, na verdade, foi uma junção de vários fatores. O primeiro foi uma sobrecarga gigante, porque é isso, eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e, às vezes, essas coisas, talvez por elas serem um pouco mais operacionais, eu tenho a sensação de que elas não são tão interessantes, porque empreender, quem vê de fora, tem as coisas muito legais, que eu abri uma loja no shopping, a marca fez 2 anos, a gente está lançando coleção. Essas coisas são muito legais, mas até esse estágio, existem muitas coisas por trás que não são tão interessantes. Sei lá, cadastrar SKU do produto no site. Cara, eu perco horas do meu dia fazendo isso, sabe? Precificar produto, reuniões de alinhamento de plataforma de e-commerce. Tipo, são várias coisas que não são tão interessantes do meu dia a dia. Mas, assim, é uma ilusão da internet a gente achar que 100% do dia das pessoas é instagramável, que eu odeio essa palavra. Eu também, mas é isso. E aí juntou isso com essa sobrecarga, né? Porque nesses últimos 2 anos, só também contextualizando para quem não conhece meu trabalho, eu abri a marca faz exatamente 2 anos. A gente fez aniversário de 2 anos na marca agora. E aí, em paralelo com isso, eu crio conteúdo. E aí, a minha marca era e-commerce. E agora tem 2 pontos físicos. E a gente tem, em paralelo, uma fábrica que tem a confecção das roupas. Então, são muitas coisas que eu preciso equilibrar. E o YouTube estava ali me saturando, porque era muito difícil para mim chegar toda semana, sentar de frente para a câmera e falar, cara, o que eu vou falar para essa galera por 20 minutos que vale o tempo delas? Sim. E por 6 meses desculpa, achei que ela tava. Por 6 meses eu sentei e falei o que vinha na minha cabeça, só que de repente, aí juntou com outro ponto que foram as redes sociais e a velocidade. Sim. Que mudou muito, Ari. Não sei se você, tipo assim, se você chegou a revisitar alguns posts pré-pandemia que a gente fazia e os de agora. Cara, Esse exercício eu não fiz ainda. faz esse exercício. É bizarro. Eu fui ver o meu conteúdo de antes da pandemia, assim, para fazer uma receita, eu tinha vídeos de 15 minutos no Instagram. Não, agora tem que ser 30 segundos. No máximo. E a pessoa decide, assim, nos 3 primeiros segundos se ela vai ficar ou não. 3 já tá muito. No primeiro segundo, ela já decide se vai ficar ou não. Tem que ser esteticamente agradável, já tem que estar a informação na primeira... Tem que fazer alguma coisa estranha, ao mesmo tempo que você faz um malabarismo, você faz ali um cookie
com café. E aí, isso me fez pensar, cara, se as pessoas não têm 3 segundos para decidir se elas vão continuar no meu conteúdo, o que eu vou fazer de tão importante em 20 minutos? E aí eu me colocava Pra essa pressão. justificar. Exato. Esses dias, teve um vídeo meu que viralizou pós terapia, um vídeo nada a ver, eu gravei num insight, assim, dentro do carro. E ele tem, sei lá, 50 segundos. E aí ele teve, sei lá, milhares e milhares de compartilhamentos. E o que mais me chamou a atenção foi que quando a galera compartilhava, era gente, por favor, assiste até o final. Gente, as pessoas estão implorando pra alguém assistir até o final um negócio de 50 segundos, porque sabem que ninguém assiste. E aquilo me pegou bem, assim. Eu falei, gente, onde estamos que eu preciso implorar pra alguém chegar ao final de 50 segundos? É menos de 1 minuto. Exatamente. E eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, desde que eu criei a gente lançou o podcast, eu vejo que assim, a média de retenção até o final do vídeo ou do episódio é de 56%. 56% Bastante. das pessoas que dá play fica 1h15 ouvindo. Então, existe uma parcela que pode ser a menor, cansadíssima. Até porque eu acho que é uma bomba relógio, esse negócio dessa velocidade das... eu acho que o nosso cérebro não está preparado para absorver tanta informação tão rápida. Acho que o HD vai explodir já já. E também, que tipo de conversa a gente está gerando, que tipo de aprendizado as redes sociais está tá ajudando a gente a absorver também. Porque se tudo é tão raso, tão superficial, como que a gente está se abastecendo nossa mente também, né? Então, eu acho que, assim, eu entendo o desconforto, mas tem uma parcela que ainda é pequena, que quer ouvir, que quer ir mais fundo, né? Cara, e tem um outro fator, você falando isso dessa parcela, é muito interessante, assim, porque tem outro fator que a gente produz conteúdo desse lado, e eu admiro muito a sua produção de conteúdo nesse sentido, assim, porque acho que você alia muito bem a sua vida com o seu conteúdo e com temas mais densos e, ao mesmo tempo, coisas da rotina que sempre são interessantes, porque é você fazendo. Então, partindo de você, as pessoas vão querer entender. E eu acho que você leva isso com muita leveza, assim, tipo, pelo menos é o que você passa. Sim. Que pra mim, é o único jeito de eu me relacionar com as redes sociais é eu fazendo elas se encaixar no meu dia a dia. Porque se eu tiver que fazer uma coisa programada, estratégica, eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade não tenho esse tempo, não tenho essa disposição. E, para mim, precisa andar em paralelo com a minha rotina. Então, é o que dá. Às vezes, super apareço, às vezes não rola muito, mas é sempre fatias ali, né, parcelas do meu dia. Mas isso entra muito no seu... na sua produção de conteúdo também. As pessoas não estão lá porque é super interessante. E pode ser uma coisa que 1000 pessoas já falaram, mas a Lela Brandão ainda não tinha falado. Quero ouvir o que a Lela tem a dizer sobre isso. Então, ouvir de você que você não se acha interessante foi uma coisa muito chocante. Porque daí, quem está se achando interessante hoje? Sim. Então, exatamente. E bateu nessa questão, assim, para minha comunidade. Porque... a gente, como produtora de conteúdo, como criadora, a gente emite uma mensagem. Essa mensagem, ela chega na outra pessoa e pode acontecer várias coisas. Pode acontecer da pessoa rolar para cima, pode acontecer da pessoa assistir, gostar e não fazer nada, não comentar, não curtir nem nada. Pode acontecer da pessoa curtir, pode acontecer da pessoa tirar um tempo para comentar, pode acontecer da pessoa tirar um tempo para te escrever um texto, pode acontecer várias coisas. Sim. Mas a realidade é que grande parte do tempo a pessoa só assiste e passa e vai embora. Sim. Ninguém interage. E o que aconteceu nesse meu último vídeo do YouTube foi que foi a primeira vez, eu acho, que eu fiz um vídeo e eu consegui enxergar as pessoas que assistiram, de verdade. Porque depois, quando eu fui ler os comentários, assim, apareceu 90... Foi o meu vídeo com mais comentários da história do canal, assim. E não é o vídeo que mais teve visualizações, mas foi o que mais as pessoas... Mas mexeu com as pessoas e quiseram... de comentar, exatamente. E aí, o que elas falavam era, cara, eu tava aqui o tempo todo, eu tava te assistindo, você mudou minha vida. Porque durante o vídeo eu falei assim, comenta aqui embaixo qual foi o seu vídeo favorito desse ano. E por quê? E aí as pessoas falando por inúmeros motivos, assim, tipo, meu vídeo favorito foi esse porque eu levei pra minha terapia e eu descobri isso sobre mim, sabe? Coisas que a gente não tem acesso desse lado, porque é uma relação esquisita na internet. Porque é uma relação muito... unilateral. Unilateral, essa é a palavra, exatamente.
E ao mesmo tempo que as pessoas recebem muito da gente, a gente nem sempre recebe tanto das pessoas. E isso Sim. não cobrando as pessoas. Sim, mas é a que fica difícil de ver, né? De sentir, às vezes tem a sensação de, cara, tô falando pra ninguém, tô falando numa sala vazia. E esse tema nem é tão interessante. Então, tipo assim... E aí... E é diferente isso, né? Porque, assim, a gente vê números... E, às vezes, bate uma coisa de você entender a dimensão dos números. Mas, na prática, é muito difícil de você entender. Porque, pra gente, sei lá, pro meu canal, 5.000 visualizações é pouco. Sim. Mas são 5.000 5.000 pessoas. É muita gente. E foi nesse vídeo que eu tive essa dimensão. Porque não teve o mesmo número de comentários do que de curtidas, de visualizações, mas teve um volume muito grande. Aí eu falei, cara, meu Deus, que vergonha. Eu tava falando pra todas essas pessoas, eu nem sabia. Eles estavam me ouvindo. Tava todo mundo me ouvindo. E foi um vídeo triste, como toda despedida e a gente via que era difícil pra você, mas esse pós do vídeo que pelo jeito te surpreendeu, ele de alguma forma teve uma consequência positiva, eu acho, né? Com certeza. Com certeza. Não, assim, 100%. Tanto que eu falei assim, ai, meu Deus, não vou Não mais vou sair. mais parar. Mas aí eu pensei, não, peraí, põe a mão na consciência, coisa de você cada tá vez. muito sobrecarregada. Mas com certeza mudou muito, porque eu acho que também da minha comunidade, assim, existem níveis, né? Eu acredito que podcast seja a mesma coisa, que existe um nível da pessoa que às vezes vê o seu post, conhece você, às vezes vê o seu post, tem a pessoa que te acompanha nos stories, tem a pessoa que tira meia hora, 1 hora do dia pra ouvir você falando. De qualquer coisa que você queira falar. De qualquer coisa. Esse é o, tipo assim, que a gente chama fundo de funil, né? Tipo assim, é o pessoal que é a sua galera mesmo. Total. E eu acho que essa galera, ela estava presente, mas eu acho que elas entenderam que eu precisava entender que elas estavam ali, sabe? Sim. De alguma forma. Que E aí bom. elas começaram a trocar mais, assim, comigo. E se fazer mais presente. Isso foi muito importante, assim, pra mim. Nossa, muito que mesmo. legal. Quem ouve, assim... E eu já ouvi isso também, são muitos mil seguidores, é muita gente. Às vezes eu acho que o meu comentário não vai fazer diferença nenhuma, ou que você não vai ler e tal. Mas faz, né? Faz muita diferença. Mesmo que muitas vezes, assim, sei lá, não dê pra dar uma super atenção pra todo mundo individualmente. É um termômetro do nosso trabalho, né? Com certeza. O feedback das pessoas. Então, por mais que pareça que não vai fazer diferença... Não, faz muita. E além de um termômetro do nosso trabalho, também é um termômetro da nossa autoestima, né? Querendo ou não. Porque, olha, tipo assim, eu tava nesse... É que assim, não foi só isso. Foi um fator. Enfim, eu até compartilhei no vídeo que eu passei por um trauma muito grande nesse ano, que mexeu com as minhas estruturas de autoestima. E que tudo isso se juntou, assim, que fez uma bola de neve que eu tava ali pensando, tipo... Teve uma hora que eu até pensei, cara, melhor eu desistir de tudo. Eu nem sou tão importante, assim, pra minha empresa. Minha empresa chama Lela Brandão Co. Apenas é o nome dela. E eu faço, tipo, marketing, criação, desenvolvimento de coleção, faço tudo. E aí eu fiquei, tipo, muito solta, assim, nesse limbo. Sim. E aí... Não, eu consigo ver que você tem essa galera muito próxima, que super gosta de você e que super se transferiu também pra sua marca. Sim. Até eu te falei antes, eu postei antes de... Só pra falar pro pessoal. Antes de receber a Lela, eu postei uma foto do meu pezinho. Quem tá vendo, tá vendo. Assim... E aí eu falei, gente, nessa foto contém um spoiler. E eu tô com uma calça da Lela Brandão que não dá pra ver nem a modelagem, mal e mal dá pra ver a cor. E aí eu perguntei, gente, tá level hard, mas alguém consegue adivinhar? E em questão de 5 minutos tinha muito. Lela Brandão, Lela Brandão, Lela Brandão. Então, assim, cara, não é moleza você conquistar esse nível de fidelidade até para além de você, da sua marca, né? Da sua marca de roupa, porque você em si já é uma marca, né? Então, isso é mais uma prova de que você tem muita gente que não tá só ali olhando por cima, que tá realmente consumindo tudo que você faz, né? Tanto de conteúdo quanto de produto e tudo mais. E aí, já que a gente falou de Lela Brandão, da marca, é uma marca super nova, jovem, e que ela tá, assim, crescendo a galope, né? Sim. Quase tanto a galope que tá atropelando você, né? Ela nasceu na pandemia, Sim. Numa época que todo mundo estava buscando mais conforto, numa época que todo mundo estava querendo, né, roupas mais confortáveis para ficar em casa, já não estava mais... E era uma época muito desconfortável
no todo, né? Sim. Então, o conforto vinha em vários lugares. Muita gente encontrou conforto na comida, encontrou conforto em casa. Em cozinhar, né? Nunca comprou-se tanto coisas para casa, Sim. edredom. E aí você veio nessa leva do conforto Sim. que estava urgente para as pessoas e criou a marca que você queria que existisse para você comprar antes Exatamente. de você criar. Conta um pouquinho como foi... cara, no episódio passado, que a gente recebeu a Flávia Paixão, a gente falou sobre empreendedorismo, e a gente falou sobre como exige uma coragem muito grande para dar esse primeiro passo, né, de empreender. E também falamos das coisas desinteressantes, né? Que é muita coisa desinteressante para fazer o que se ama. Como você teve coragem no meio de uma pandemia, de um cenário mega incerto, de tudo? De onde veio essa coragem mesmo de dar o primeiro passo? Era uma ideia que você já tinha antes ou realmente foi fruto da pandemia? Conta um pouquinho pra Cara, gente. então, foi um longo processo, na verdade, que desencadeou na criação da marca. E é bem interessante você falar de coragem, você vai entender por quê. Coragem mulher. Na verdade, assim, eu empreendo há muito tempo, né? Já vai fazer 10 anos que eu estou empreendendo. Eu sou formada em arquitetura e, em paralelo com a minha faculdade, eu já tive alguns empregos fixos em empresas que não são minhas. E aí eu comecei a empreender em paralelo, meio sem entender que eu estava empreendendo. Também era muito jovem, tinha tipo 20, 21 anos, sei lá. E comecei com arte, empreendendo. Então, eu fazia personalização em caderno, fazia retratos personalizados, fazia desenho em parede. Aí, eu fui só para desenho em parede, comecei a só fazer murais. E aí, eu comecei a fechar com algumas marcas que eu ganhava porcentagem de venda. Eu fui me estabilizando, assim, financeiramente. E eu comecei a ver que como eu estava fazendo algo no meu tempo livre, que eu estava ganhando mais do que no meu emprego fixo, falei, bom... Acho que está na hora, então, de eu mergulhar e ficar o tempo inteiro nisso, porque pode ser que dê bons frutos. E aí, eu aproveitei esse momento de coragem e fui. E aí, eu larguei os meus empregos fixos e fui empreender com arte. E aí que eu comecei a criar conteúdo, porque antes de eu criar conteúdo no meu perfil era um perfil só da minha arte de rua, que se chamava Frida Feminista, o meu projeto. Que era de Lambi Lambi, que é uma arte de rua. E aí, ali, a gente fez eu, junto com uma outra amiga minha, que também era artista de rua, a gente fez várias oficinas para mulheres de Lambi Lambi, a gente fez ali um movimento. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, eu tô personificando aqui o feminismo, sendo que eu não sou o feminismo, eu sou uma pessoa, eu preciso dar nome da onde eu venho, da onde está vindo este discurso feminista, né? Que não é o discurso feminista. É um recorte, né? Exato. E aí, eu troquei meu nome. Eu troquei do Frida Feminista para o meu nome e eu comecei a produzir conteúdo com o meu nome. Isso foi em? 2017, por aí, 2018, por aí. Eu acho que eu te conheci em 2018. Foi naquele evento da Benefit. Foi em 2018. Acho que foi 18, foi por aí. E aí, foi isso. Em 2018, eu troquei o meu nome, comecei a falar um pouco mais das minhas opiniões, e aí eu falava muito mais do feminismo do que da minha vida. Também por achar que não era tão interessante assim. Então, isso é uma questão muito antiga minha, que aflora, voltando nesse tema, que aflora de tempos em tempos. Mas voltando no empreendedorismo, quando eu comecei a compartilhar mais sobre mim, eu comecei a compartilhar mais, enfim, coisas que a gente compartilha sem muita intenção, que é a roupa que eu tô vestindo hoje, coisas assim. Só que eu sempre tive essa questão com as roupas, do conforto. E aí, depois eu vou te explicar por quê. E em 2019, o Vitor, que é o meu sócio / marido, ele tem uma confecção. Naquela época, ela era só estamparia. E aí, eles chegaram pra mim, que é a Super Howlis, que é com 2 amigos nossos também, nossos melhores amigos. E eles falaram, cara, você não quer fazer uma loja com a gente? Aí eu falei, gente, eu detesto ir no correio. A minha única condição é que eu não vá no correio para deixar as caixas. Aí eles falaram, não, a gente faz tudo. Você desenha e a gente faz tudo, você ganha porcentagem do que vender. E a gente fez uma coisa muito despretensiosa, porque eu queria muito mais vender arte do que roupa. Mas acabou que, como eles tinham estamparia, a gente acabou fazendo roupa meio tipo, vocês já sabem, já tem o know-how, vamos fazer. E, tipo assim, vendeu tudo de camiseta que a gente fez. Muito mais do que as artes. E aí eu falei, tá. Tem um nicho aqui. Existe algo aqui. E o que eu entendi depois que era esse algo? Que as pessoas vestem ideias. As pessoas gostam de vestir ideias. Elas gostam de ter propósito e levantar bandeiras e passar mensagens de como você... Na medida que você se veste, né? E aí, a gente seguiu com essa loja muito despretensiosa, assim, sem muita estratégia. A gente lançava quando queria e tal. E aí, chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, todo mundo teve aquele baque, né?
cancela job de todo mundo, ninguém vai fazer mais nada, para tudo. E aí a gente falou, tá, a gente tem um tempo para estruturar, então é uma coisa mais legal. Vamos desfazer essa loja. E aí a gente vai fazer, a Super Howlers vai produzir pra gente e eu e o Vitor, a gente vai fundar a marca. Que marca que a gente vai fundar? Aí tudo casou, porque aí eu falei, tá, as pessoas se interessam muito pelo jeito que eu me visto, porque eu não uso roupas desconfortáveis, mas mesmo assim isso não quer dizer que eu tô de pijama. Sim. Só que isso era um duro... E assim, isso aconteceu por inúmeras questões que eu já falei em todos os lugares, mas eu repito aqui muito rapidamente, que eu tive distúrbios alimentares muito sérios quando eu era adolescente. Isso faz 10 anos esse ano. E eu tive que me virar sozinha, porque eu não tive uma compreensão muito, muito profunda da minha família, nem dos meus amigos, e eu não tinha uma ajuda psicológica e nem psiquiátrica, nem nada. Então, eu tive que me virar sozinha, só que eu tinha 13 anos. E aí, como que eu me virei? Quais eram as ferramentas que eu tinha ao meu alcance? Era o meu armário. E aí, eu fui trocando, meio que inconscientemente, as roupas do meu armário, porque uma das coisas que eu mais fazia nessa época era usar minhas roupas para competir comigo mesma. Então, aquela história de, tipo, esse é meu armário de magra. Esse é Eu preciso caber aqui. até o fim do mês. Senão eu sou um lixo, senão eu vou me punir, eu vou fazer alguma coisa, porque eu preciso. Um parênteses nessa história, acho que 2 parênteses. Um é que eu acho curioso quando você fala, né, você ainda não tinha acesso a apoio psicológico e tampouco da família, amigos, né, direcionado mesmo, olha, estamos com um problema aqui, e que a sua eureka foi através de um livro, né? Do Alice no Espelho. Exatamente. Eu acho isso muito legal, e eu acho legal trazer esse livro, porque a chance de alguém que está ouvindo, por exemplo, conhecer alguém que está Nessa mesma passando idade, por isso, né, a gente vê as meninas cada vez mais cedo, né, querendo se encaixarem nesse padrão, né, a pressão estética acomete as meninas cada vez mais cedo. Então, sei lá, se alguém conhece alguém, tem alguém na família que está passando por questões alimentares e que gostaria de ajudar na eureka, assim, na identificação. Exato. Esse livro Essa é a pode palavra. ser uma boa ferramenta, Com porque certeza. foi um livro que te ajudou a cair a ficha de, gente, eu tenho um problema aqui. Sim, foi exatamente isso, Harry. Foi bom que você falou mesmo, porque é isso, né? Quando você passa, se alguém está escutando e conhece alguém que passa por distúrbios alimentares ou é mesmo essa pessoa, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Quando você tem uma pessoa próxima que passa por essas questões, é muito difícil de conversar com a pessoa, porque eu, pelo menos, sentia que estava todo mundo contra mim. Que todo mundo queria que eu não fosse magra, que eu não fosse bonita, que eu não fosse desejada. E, ao mesmo tempo, eu não me sentia magra. Eu não me sentia... as pessoas falavam, né, dos problemas que eu tinha, que era anorexia, bulimia e tal. E eu não sentia... Eu falava, gente, como vocês podem falar que eu sou anoréxica se eu nem sou magra? Tipo, eu não tenho como... Aquela imagem estereotipada daquela imagem cadavérica mesmo, né? Exato. E eu tava nessa imagem, assim, que a anorexia... Só que você tinha a sua bunda armênia. Exatamente, exatamente. Olha, tipo, tem uma parte do meu corpo que não muda, que sempre vai ser nessa proporção. Então, você fica muito isolada nesse processo, porque mesmo se as pessoas tentarem te acessar, não é por falta de tentar. Você não aceita porque você acha ou que elas estão contra você ou que não tem nada a ver o que elas estão falando. E aí esse livro veio nesse momento muito importante, que foi da Laura Bergalo, esse livro. Ele até ganhou um prêmio Jabuti, se eu não me engano. Que fala da Alice, chama Alice através do espelho ou Alice no espelho, não me lembro direito. Mas ele fala da Alice, que é uma personagem que tem esses distúrbios alimentares e vai falando algumas coisas que ela faz, assim, que caracterizam esses distúrbios. E aí eu fui lendo na escola, me passaram esse livro, e aí eu falei, tá, eu sou exatamente igual a Alice, então eu tenho um problema. Então eu preciso curar esse problema e quais são as ferramentas que eu tenho. Esse foi o ponto de partida. Muito bom. Bom, queria ter aberto esse parênteses fechado, e aí a gente volta para sua relação de conforto e tudo mais com as roupas que veio na hora da Lela. E aí, era isso, né? Era um trabalho muito duro de achar a única peça de uma marca inteira, porque as marcas não se preocupam com isso, honestamente. Assim, são poucas as marcas que se preocupam com o conforto, de como é a usabilidade da peça, se ela vai respeitar o corpo, se ela vai deixar de servir, eventualmente, se a pessoa ganhar ou perder alguns quilos. E isso não é o ponto de partida. Se der certo da peça ter isso, bom, mas não é o ponto de partida das marcas. Então, era muito difícil para mim achar uma peça da marca inteira que coubesse nesses pré-requisitos, assim. E aí, eu passei muitos anos fazendo isso, até que eu falei, cara, e se eu fizer uma marca que todas as peças atendam esses 3 pré-requisitos que eu tenho, que é conforto,
Adaptabilidade, e aí adaptabilidade a gente fala, né, de ganhar e perder alguns quilos, e você não precisar ter um armário para hoje, um armário para o mês que vem, enfim, até porque o corpo de quem menstrua muda muito também, e aí você vai ficar desconfortável dentro das suas roupas metade do mês, não faz sentido. E o terceiro ponto é a não limitação de movimentos, que é uma coisa muito importante também, e é aqui que a minha marca também se liga bastante com o feminismo, porque, enfim, roupas que limitam seus movimentos podem ser muito perigosas, né? Tem um motivo do porquê que querem que a gente fique imóvel. E aí a gente decidiu abrir a marca. E aí foi no meio da pandemia, a gente decidiu, a gente tem tudo documentado. Quem quiser ver, tem um vídeo no YouTube com tudo documentado, que chama Como Criei Minha Marca de Roupas no Meio da Pandemia. Mas foi muito difícil, assim, porque até, imagina, os produtos têxteis foi uma loucura, assim, porque faltou algodão, faltou linha, faltou tudo. E os prazos foram muito diferentes do que o normal, mas, assim, a gente foi se adaptando. A marca era para lançar em junho, a gente lançou fim de setembro. Mas é isso, deu tudo mais do que certo, e agora a gente está até agora correndo atrás do sucesso para conseguir expandir, assim, nesse ritmo. E já super começaram a expandir, né? Aí você começa com o Vitor e mais alguém, ou só vocês dois? No começo era só nós dois. E hoje, 2 anos depois, tem 60 pessoas. Contando com a fábrica, né? Sim. Que é dos meninos da Super Howlis, mas a gente opera muito junto, então são 60 pessoas hoje. Para botar a marca para rodar, são 60 pessoas. Cara, onde Lela Brandão vai parar, né? Nessa Tomara velocidade. que em nenhum lugar. Tomara que vá indo. Não pare nunca. E aí, a decisão de abrir a loja física veio... Eu imagino muito que a sua comunidade pediu isso, né? Porque quando você consome a sua marca, é um jeito de se aproximar de você também. Você tem essas pessoas que super engajam na sua causa, né, Lela Brandão? Mas também tem o lance de... criar confiança na marca que você criou. Porque a gente está acostumado a comprar coisa pela internet e ter que trocar, e aí é difícil, não dá para ver as medidas direito. Então, acho que também um jeito de provar, olha, gente, realmente... Acho que depois que compra pessoalmente, aí começa a pedir na internet, sabe? Sim, Então, é bem interessante, assim, o processo que foi, Harry, porque... A gente abriu a loja física, assim, até um mês antes da gente abrir, as pessoas perguntaram, você quer abrir loja física? E eu falava, não tenho o menor interesse. E-commerce tem uma expansão ilimitada, a gente consegue fazer vendas 24 horas por dia, sem depender de atendimento. A gente consegue vender no Acre, a gente consegue, ao mesmo tempo, vender no Acre, na Bahia, em São Paulo, no mesmo segundo, coisa que uma loja física nunca conseguiria. E aí eu ficava com isso na cabeça. Não vou, meu negócio na internet... Não faz sentido. É muito difícil de você trazer pessoas para a vida real, porque, assim, a pessoa consumir da internet é muito diferente da pessoa sair de casa para ir num lugar para ver a sua loja. Ainda mais a minha loja, que é de rua, a primeira, né? Sim, na Vila Madalena, né? Exato. E aí, o que aconteceu? A gente estava no meio da pandemia, e aí a gente tinha um escritório ali na Rua Fidalga, e a gente saiu para almoçar um dia, e aí aquele ponto que é da minha loja apareceu para alugar. E aí a gente se olhou, assim, eu e o Vitor, a gente falou, vamos olhar? Sei lá. Vamos olhar. E aí a gente foi olhar e, assim, na hora que a gente olhou, a gente falou, não é possível. Porque, assim, a única coisa que eu pensava era assim, eu só vou abrir uma loja se der para ter um café dentro. E tinha um café dentro. E tinha um jardim dentro. E tinha, tipo... E era maravilhoso, assim. Aí eu falei, cara, vamos ver se a gente consegue achar um acordo legal. E aí, sem pretensão, a gente entendeu muito a loja como uma ação de marketing mesmo. Total, para fortalecer a marca. Exato. E é engraçado porque você coloca assim, as pessoas engajam muito com você e Lela Brandão. E não é. As pessoas, elas são, tipo assim, já é uma coisa muito viva, independente de mim, sabe? Tipo, óbvio que eu sou ali à frente do movimento. Mas a gente chama de a revolução do conforto, as meninas lá, as deusas que a gente chama, elas já movimentam muito a comunidade. Então, ali é a casa delas também. Que legal. Então, foi muito surpreendente, assim, o ponto físico, porque a gente viu que foi muito surpreendente pra gente, porque a gente tá ali na presença delas, experimentando as peças e vendo como elas se sentem depois, é uma coisa muito, assim... Quase todo dia sai choro lá na loja das meninas experimentando. Queer Eye. Exato, assim, Queer Eye. Nossa, eu posso ficar assim. Eu até falei com o Rica, do Queer Eye Brasil, falei, você tem que ir lá na minha loja, as meninas vão amar, e a gente tá combinando. Mas é muito absurdo, assim, porque as meninas saem e falam, eu nunca vesti uma peça que eu sentisse que
tinha sido pensada para o meu corpo. Ou eu nunca coube numa peça. Eu nunca tive uma peça que serviu em mim, assim, que de pronto, Sim. sabe? E é legal você ver que através da sua dor e da sua experiência, você conseguiu mudar a história mesmo de muitas meninas, de muitas mulheres que talvez, tendo acesso a roupas como as que você criou, não sejam acometidas pela sensação de ter que caber em algo e, assim, evitar um transtorno alimentar e tudo mais. Então, realmente é revolucionário, né? Nossa, e assim, é engraçado, né? Porque agora a gente já lançou, sei lá, 20 coleções por aí. Então, para mim, é muito corriqueiro do tipo, vamos lançar, a gente vai fazer peças, não sei o quê, vamos lançar. E aí, teve um dia, eu até compartilhei nos stories, que teve um dia que foi o lançamento da marca. Não, foi um casamento que eu precisava de roupa e eu tava lá no Morumbi, que é onde a gente abriu a nossa Sim. segunda loja. E aí, a minha marca não tem roupa de festa, assim, né? Aí eu falei, tá, eu vou aproveitar que eu tô aqui trabalhando na loja, eu vou sair para procurar roupa de festa. E foi uma experiência tão traumática, que eu olhava e falava, gente, eu preciso perder quadril, eu preciso... E aí eu parei e falei, peraí, gente... Voltando tudo de novo, Vamos não? lá? Não, não é isso, não é isso. São as roupas que não foram pensadas para o meu corpo, vamos voltar. Onde que eu posso achar uma roupa que é pensada para o meu corpo, não sei o quê. Então, é muito engraçado como realmente a gente fica muito vulnerável a isso, assim. É rapidinho, É a gente rapidinho. desliza de novo, né? E eu acho que é por isso que a gente tem tantas fãs da marca, assim, Sim. sabe? Que é diferente, que não é uma marca que a pessoa consome e vai embora. É uma marca que a pessoa consome e vira parte daquilo. E fica ansiosa para o próximo lançamento. Vira realmente um estilo de vida, né? Das pessoas que consomem, que descobrem esse novo mundo do se vestir. Não, e eu fico muito feliz, assim, porque eu realmente... Eu que estou por trás de tudo, eu sei que é um estilo de vida do bem, assim, sabe? Sim. Não é que eu estou vendendo uma coisa porque eu preciso vender. Não, é uma coisa que eu sei na prática que muda a vida das pessoas, assim. Eu tenho clientes que, enfim, as clientes mais reconhecidas a gente conhece por nome, a gente sabe da vida, elas participam dos ensaios, elas vêm validar peça no escritório, quando a gente tem peça que a gente está em dúvida, a gente chama as clientes, elas vão, experimentam e tal. Então, e eu sei que essas clientes, antes, por exemplo, a Lu, que é uma cliente nossa que já participou de vários ensaios, ela veste EGG e foi a primeira cliente que eu recebi uma foto lá em setembro, que foi setembro de 2020, quando a gente lançou, vestindo um top EGG. Que era uma coisa que a gente falou, cara, será que elas vão gostar? Sabe? Tipo, quem tem peito maior, será que elas vão gostar? E ela amou, e ela faz super parte hoje. E ela direto fala, cara, você assim, antes da Manuco, eu usava sutiã com aro e bojo e me sentia mal, e eu usava roupas que não eram o meu estilo, e hoje já é totalmente diferente. Já entendo que eu preciso achar marcas que pensem as roupas para o meu corpo e que o meu corpo não precisa ficar desconfortável para eu estar estilosa, arrumada, apresentável e tal. Isso é muito legal, assim. Com certeza, isso é um contraponto para toda essa parte né, mais delicada que é empreender e que, sem querer mesmo, acaba sendo demais. E a gente vê muito a saúde mental do empreendedor comprometida por uma sobrecarga que muitas vezes não é opcional. E você teve um episódio já de burnout, né? Diante dessa realidade. E isso, eu vou tocar nesse assunto porque eu acho que é uma coisa que, será que então eu não posso empreender? Será que ou eu tenho um burnout ou eu não tenho a minha empresa? Você já conseguiu descobrir, e eu entendo que foi um crescimento muito acelerado, porque você foi de uma loja virtual com poucas peças e o seu marido de sócio para 2 lojas físicas, um e-commerce em expansão com coleção todo mês, 60 funcionários. Você ainda está descobrindo o jeito de lidar com tudo isso de uma forma mais leve ou não? Ou ainda tá complicado? Tá bem complicado, mas é isso, assim, eu acho que só de eu ter a consciência, eu já vou descobrindo jeitos. Então, pensa, no começo era só nós 2. Então, eu sempre trabalhei sozinha, né? Então, só delegar já foi um outro processo para mim. E quando você vai empreendendo, vai aparecendo coisas que não era o que você tinha... Eu não assinei para isso, não queria. Não era isso, sabe? Queria fazer roupa, não gestão de equipe, liderança e... Sabe, tipo, processos internos e tal, e são coisas que você precisa aprender. E como a minha empresa, assim, eu e o Vitor, a gente troca muito sobre isso, porque além da gente ser parceiro na marca, a gente também mora junto, a gente também, enfim... Isso interferiu no seu relacionamento em algum momento, ou vocês conseguem separar?
Cara, eu não sei se a gente consegue separar, mas a gente leva muito bem as duas, assim, sabe? Tipo, não digo que é para você... Não digo pra você que é assim, a gente chega em casa, a gente é casal e na empresa a gente não, isso eu sei que é difícil. Não é assim. Mas a gente leva muito bem, assim. Tipo, é óbvio que, assim, o Vitor, ele tá à frente de uma operação muito grande, que é a da produção, né? Que é onde tem mais funcionários. Sim. Mais colaboradores. Então, ele tem uma carga maior, assim, de trabalho operacional, né? Eu tenho uma carga maior criativa e ele tem essa carga, assim, de mais tempo no escritório, essas coisas. Então, isso dá uma alterada na nossa dinâmica de relacionamento, porque é isso, de sábado ele vai trabalhar e eu fico em casa, sabe? Então, tem coisas que mudam. Mas, de resto, assim, a gente consegue levar super bem. Mas, respondendo a sua pergunta sobre o burnout, sobre como levar isso... Isso é uma coisa que eu luto há muito tempo. Eu acho que... Eu não sei se é uma coisa muito de quem é de São Paulo, tipo, ou se é uma coisa de quem trabalha com a internet, ou se é só da nossa geração. Mas eu sinto que tá todo mundo procurando jeitos de lidar com isso. Sim, mas, definitivamente. Tá todo mundo. Exato. Meio... E assim, tem muito de estabelecer horários, né? Mas nem sempre isso é possível. Tem muito de delegar, tem muito de se organizar, mas nem sempre é possível. Eu queria até te perguntar como você faz. Cara, Voltando a gente tá ao trabalho. Improvisando, assim, realmente. Essa semana passada foi uma semana especialmente difícil, assim, porque eu vou viajar, eu tenho 2 viagens que eu vou ficar 15 dias fora. E aí eu entrei, eu preciso tirar muita coisa da frente, adiantar coisas que eu preciso. Eu simplesmente... Quarta-feira, eu paralisei, eu fiquei parada, assim, o WhatsApp, um monte de coisa bombando, cadê, o prazo é tal, e eu falava, gente, não consigo fazer a primeira coisa. Mas aí, né, dei uma desligada, tentei, né, recobrar, assim, a sanidade e tudo mais, e consegui, não cheguei a ter nenhum episódio mais intenso, como semana passada eu tive que atender uma pessoa muito próxima a mim, que estava simplesmente assim, Lela. Exatamente a mesma situação nossa, e ela chegou Pifada. colapsou, entendeu? E aí, tá sempre na nossa volta isso, sabe? E aí, é uma pressão por produzir, uma pressão por ser bem-sucedida, uma pressão por dar conta de tudo. E eu sinto isso em todos os lugares. Não é só na galera que empreende, assim, sabe? Tem a galera de conteúdo, que eu acho que ninguém tá bem, que produz conteúdo para a internet. Os empreendedores estão com uma pressão muito grande, mas eu vejo isso em todos os lugares. As pessoas que trabalham em empresas, as pessoas que estão... eu não sei o que é que tá. Eu não sei se existe uma ansiedade pós-pandemia de recuperar um tempo perdido, uma ilusão, porque tempo não se recupera, né? Mas eu não sei se existe um efeito pós-pandêmico de, gente, voltou, vambora, sabe? Vamos fazer. E isso está custando a saúde mental das pessoas. E a gente está sempre descobrindo, assim, né? Lá em casa, eu e o Bruno também, a gente trabalha junto. A gente também consegue separar bem. Mas, às vezes, me frustra muito a impressão de que o trabalho está o tempo inteiro em volta, sabe? Eu queria que ele não tivesse em algum momento, mas está sempre ali. Não tenho... Acho que estabelecer limites é super importante. E uma coisa que eu aprendi também é que ninguém vai morrer, entendeu? Eu falo, gente, se eu não vou conseguir entregar hoje, amanhã não vai ter nenhuma consequência, assim... Uau, catastrófica. As pessoas vão conseguir lidar com esse meu atraso ou com a minha impossibilidade de entregar agora. Porque é isso, as pessoas mandam coisas na sexta esperando que você entregue pronto na segunda. E aí eu não tenho direito de ter final de semana. Sim. Então, entender que nada é tão grave assim, ai, gente, nem é tão importante, eu tenho começado a deixar alguns pratos cair mesmo. E é isso, eu vou ficar maluca. Então, eu deixo acontecer. E eu queria voltar agora, eu falei que não ia ser cronológico, para a sua arte, porque você se formou em arquitetura, e quando eu te conheci, você trabalhava muito com arte, ainda tanto que no evento que a gente foi, você estava lá como artista. E eu vi, você fez recentemente o mural do quarto da Cecília, mas você já tinha parado de trabalhar com arte, né? Mais ou menos. Ainda estava fazendo um pouquinho. A arte não era alguma coisa... não tinha um papel terapêutico para você também? Então, foi justamente por isso que eu parei de trabalhar com arte. Como pode? Porque eu estava transformando a coisa que mais me fazia bem no mundo... numa obrigação. Em uma outra pressão. E aí foi uma junção de fatores, assim. Porque quando eu comecei a trabalhar com arte, eu falei, cara, isso aqui é tudo que alguém pode
querer, porque a arte é o que eu mais amo fazer na vida. Se não me pagassem, eu estaria fazendo. Mas agora estão me pagando para fazer. Só que é isso, agora estão me pagando para fazer. Então eu Tem preciso uma frase fazer. que eu não sei de quem é, e eu acho, inclusive, que eu vi uma foto de um muro pichado com essa frase, que é a obrigação de produzir mata o tesão de criar. É, exatamente isso. E não é nem, no meu caso, não era nem o tesão de criar, era um desespero de atender as expectativas dos outros através da minha arte. Porque quando você tá. Eu trabalhava tanto com muralismo quanto com ilustração para a internet. Para as minhas redes sociais. Então, eu fazia charges, coisas assim, através da ilustração. Tipo, críticas pautadas sobre política, coisas sociais, coisas assim. E, querendo ou não, você pode falar, não, mas eu vou fazer exatamente o que eu quiser e dane-se tudo. Você não vai fazer, porque não vai dar like. E você precisa ter like para você performar bem e para você fechar trabalhos com outros clientes. Então, é outras coisas que estão em jogo. E aí, eu comecei a entrar nisso. E aí, eu me cobrava muito, assim, até o meio da pandemia. Assim, até depois de eu ter lançado a marca, eu tinha essa cobrança de fazer pelo menos uma ilustração por semana para postar no feed. E aí, já virou. Durante a pandemia, já virou ilustração. E o processo da ilustração através de Reels. E o desenho no YouTube narrado. E eu preciso fazer de um jeito que performe bem e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo o mural das pessoas na casa delas. Então, precisa saber o que elas querem. Não é o que eu quero. Não é mais sobre você. Não é mais sobre mim. E aí, até hoje, eu ainda estou me recuperando disso. Porque no ano passado, eu fiz um vídeo também no YouTube falando, gente, minha arte não está mais à venda. Eu não tenho mais condição de Mas fazer você ainda isso. Pinta, desenha? Então, aí eu sofri um bloqueio criativo horrível. De, tipo, ter medo da folha em branco. Tratei na terapia por meses e meses. Do tipo, eu fiz durante tanto tempo coisas para os outros que eu já nem sei mais o que eu quero fazer para mim, sabe? Gerou uma crise de identidade mesmo. Identidade. E aí eu perdi, eu até falo isso no vídeo em que eu comento sobre isso, que é, se eu não estou fazendo arte, eu sinto que eu morri, porque esse é o meu jeito de existir. E eu não estava fazendo arte, eu estava fazendo para os outros, para os outros, para os outros. E aí começa, né, entrar marca que quer fazer com você e com orçamentos que você fala, cara, se eu falar não para isso, eu tô maluca, sabe? E aí você se sente uma mercenária também, que você está vendendo uma coisa que, teoricamente, não podia ter preço para você. Mas como dizer não? O sonho de qualquer artista é viver de arte, mas aí, quando você começa a viver da sua arte, matam um pedaço seu. Exato. Deve ser muito difícil. É muito difícil. Viver sob esse, né, esse Malabarismo, carrossel mesmo de um monte de emoções diferentes, é o sonho de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, não era nesses termos que eu queria. E aí, quem decide é quem está pagando. E aí, Exato. então, tudo meu tá à venda? Tá tudo negociável? É isso que eu sentia, que eu estava me colocando num preço do que é o mais íntimo e precioso e antigo em mim, que é a minha arte. E eu estava negociando isso e eu estava vendendo, porque eu não estava produzindo as coisas verdadeiramente. Eu produzia a partir de briefing. E aí, no meu tempo livre, eu vou desenhar. Não vou desenhar, no meu tempo livre eu durmo. Claro, tipo, não eu tô tenho cansada mais tempo. de atender briefing. E aí eu tive esse momento de, tipo, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Tenho 3 empresas na prática. Eu tenho a minha empresa de arte, eu tenho a minha empresa de conteúdo e eu tenho a minha marca. E eu não tô mais conseguindo. Então, eu vou tirar de arte porque eu preciso desse espaço. E eu ainda tô me reencontrando com a arte. Assim, não é um caminho que eu consegui traçar de volta rápido. Já faz mais de um ano. Você vai chegar lá. Quando que você começou a desenhar? Não existe. Nasceu desenhando? Nasci desenhando. Então, não, você vai recuperar. Quando eu parei de desenhar, eu sei te dizer. Quando eu comecei, não. Então, é uma coisa muito preciosa mesmo, né? E hoje vendo... hoje você, sob uma pressão tão grande, né? Sob tantas coisas que te tiram do eixo, você ter perdido a coisa que mais fazia você se reconectar com você mesma, com certeza tem uma consequência muito ruim, né? Mas que tomara que você consiga recuperar essa relação gostosa mesmo e íntima com a arte, né? Já que você perdeu essa conexão. Quando você falou do Vitor, eu lembrei de trazer aqui, eu sei que você já falou isso online, mas eu vou trazer porque as pessoas ficam malucas com esse assunto, que é que vocês dois dormem em quartos separados, né? E meus pais dormem em quartos separados há muitos anos. Eu acho que você já comentou comigo. Só que isso é uma coisa que as pessoas ficam, como assim? Descaralhado. E aí eu quero que você fale um pouco, porque assim, nossa, estão em crise, né?
relacionamento esquisito esse, de dormir Exato. separado. Amiga, eu vou te falar, nada, assim, na internet eu sempre falo isso. Eu já falei sobre menstruação, sobre regar a planta com menstruação. Eu já falei sobre feminismo, sobre política, sobre todas as coisas polêmicas que você pode imaginar. Mas nada foi tão polêmico, pra minha surpresa, do que falar que eu e o Vitor, a gente dorme em quartos separados na mesma casa. Eu nunca recebi tanta mensagem indignada. Indignada, falando, nossa, achei que vocês eram um casal. Nossa, mas não sei o quê. Pra que vai morar junto se não vai morar no mesmo... Tipo assim... Gente, que rasíssimo. E assim, na verdade, isso nunca nem foi muito uma questão pra gente. É muito engraçado, porque foi o jeito natural que foram as coisas. Porque eu e o Vitor, a gente morava... O Vitor, ele morava sozinho desde que eu conheci ele. Eu morava junto com os meus pais. Depois, eu me mudei pra uma casa, o Vitor morou em outra, em outra, em outra. E aí, de repente, ele veio morar no meu prédio. Mas não no meu apartamento, porque eu morava com a minha melhor amiga. E ele morava com o melhor amigo dele. Só que a gente era vizinho, isso na pandemia. E esse era um arranjo muito bom pra gente, sabe? Porque a gente estava junto quando a gente queria, e quando a gente não queria, cada um ia pro seu canto e tal. E aí, durante a pandemia, a minha amiga que morava comigo, ela passou em um trabalho fora do Brasil, e eu fiquei morando sozinha ali. E o melhor amigo dele queria se mudar junto com a namorada, e a gente ia ficar cada um num apartamento. No mesmo prédio. No mesmo prédio, com 2 quartos cada apartamento. Não fazia sentido. Uhum. E aí, a gente já estava trabalhando junto e tal. Eu falei, então vem morar aqui no quarto que tava minha amiga. E ele já tinha cama, ele já tinha tudo. Sim. E eu já tinha minha cama, já tinha tudo. E aí, a gente ia fazer o quê? Doar uma cama e ficar os dois num quarto. Não, a gente fez 2 quartos. Ele tem o gosto estético dele, eu tenho minha estética. Ele tem o ritmo dele, eu tenho o meu ritmo. Ele gosta de acordar, tipo assim, 5 da manhã, independente do dia que for. Se é domingo, ele tá acordando 5 da manhã, ele gosta. Eu não tenho a menor condição. Nem interesse. Nem interesse. Eu tenho sono muito leve, muito, assim. Esse foi um problema que eu sempre tive. E dormir com outras pessoas sempre foi uma perturbação pra mim. Porque a pessoa se mexeu, eu já acordei. Esse era o ponto dos meus pais. Então. E aí se eu não dormir, eu fico muito estressada. Muito. E aí que sim quer desandar nosso relacionamento. Não, e aí culpava ele. Pô, você se mexeu, né? Você exato. levantou da cama às 5. Os meus pais... A minha mãe tem um problema no ciático há muitos, muitos anos. Desde, sei lá, muitos anos mesmo. E de noite é onde mais dói. Então, ela bota a bola de pilates em cima da cama. Aí, ela levanta as pernas. Aí, ela bota a perna na parede. Ela fica se mexendo, ritual. buscando a posição que o ciático não dói. Só que pensa uma pessoa do lado da cama, enquanto a pessoa faz malabarismo, né? A pessoa não consegue dormir. E meu pai sempre gostou mais de ar-condicionado. Minha mãe gostava de ventilador. E aí, um não suporta... E aí, por que a gente tá fazendo isso? A gente mora numa casa de 4 quartos. Vai pra lá, Exato. vem pra cá. Isso não impede uma intimidade quando for... Porque assim, gente, a intimidade não acontece todos os dias, né? Exato. Então, na hora que tá afim... E é uma escolha, né? Então, mas eu noto que existe nossa... É muito que engraçado. absurdo isso. Sendo que é só um jeito de... É um autocuidado. É só um arranjo de muitos outros que podem existir. Vocês podem combinar aí com os parceiros de vocês de dormir 2 vezes por semana no mesmo quarto, 2 fora, ou sei lá, pega um quarto em outro lugar e vai dormir um dia por semana fora. Enfim, existem várias coisas, mas as pessoas, elas são tão... eu sempre falo, né? Eu me coloco muito como questionadora de tudo, assim. Tipo, eu não gosto de fazer nenhuma escolha sem entender de onde que ela tá vindo. Sim. E a minha comunidade é muito assim também, sabe? Tipo, cara, é verdade, eu nunca tinha pensado que dava pra ser assim, em vez disso. Sim. E aí, eu acho que isso é muito nesse sentido, de, tipo, não questionar e só fazer a verdade. Casou, vai dormir junto. E não é o caso. A pessoa ronca pra caramba. E você fica a noite inteira cutucando a pessoa. Você tá condenada até o resto da sua vida pra dormir. Com aquela sinfonia. Exato. Não, eu acho muito boa essa história, porque o pessoal fica realmente em choque. E aí... lembrei. O que eu ia falar, que você falou assim, já falei de menstruação, de plantar menstruação e tal. No começo desse seu segundo canal, porque você teve um primeiro que teve um processo, tem mais tudo... uma questão. Exato. Que você teve, acho que era meio sócia de quem produzia, alguma coisa assim. Aí eu meio que fui enganada. Tipo assim, resumo. Caí num troço ali, e aí quando eu vi, o canal não era meu, e eu tava produzindo Tinha teu nome, ali. tinha teus vídeos, tua cara, mas não era teu. Não era meu. E aí entrou num negócio judicial, no final eu ganhei, não foi pro judicial em si, a gente fez um acordo. Só que até isso acontecer foi mais de 1 ano, e eu falei, cara, eu não vou ficar sem produzir conteúdo na internet por conta disso aqui. Era o auge do YouTube. Aí eu falei, eu vou criar um outro. Aí eu criei um outro. E aí, esse outro, que é o segundo, eu vi que no começo você falava muito sobre isso, sobre fases da menstruação, sobre essa relação com o íntimo feminino mesmo, que
sei lá, pra maioria, pra mim mesmo, assim, beleza, aquele época do mês lá, que eu fico 5 dias frangando, acabou. Mas você trazia um olhar muito mais Sim. místico para aquilo, né, de atenção, e realmente de descoberta. Uhum. De onde veio isso, assim, cara, deixa eu ir a fundo aqui na menstruação? Cara, veio muito de morar sozinha, assim, porque eu tava morando com a minha amiga e ela passou um tempo fora, assim, na casa dos pais dela, e aí eu fiquei morando muito sozinha e eu fiquei muito imersa, assim, em mim, sabe? Trabalhando sozinha, morando sozinha, não tinha marca ainda, enfim, era bem no começo, e eu comecei a observar mesmo os ciclos do meu corpo. Aí eu falei, cara, tem algum padrão aqui, né? Tipo, por que sempre nessa época do mês eu tô super disposta e nessa época do mês eu só quero ficar quieta? Por que eu quero muito sair aqui e aqui eu só quero ficar... Tipo assim, comecei a observar os padrões. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E assim, eu tenho endometriose, né? E agora a coisa começou a ficar séria e eu tô começando a tratar, porque até então eu tava só controlando, eu até falo isso no vídeo, né? Eu tenho endometriose, eu não uso nada de anticoncepcional, mas eu tô observando. E aí agora começou a ficar séria, agora eu tô realmente tratando. Mas naquela época eu entendi, assim, eu também passei muitos anos usando anticoncepcional meio por negligência médica, assim, do tipo, você tá namorando? Então aqui anticoncepcional, só que eu tenho tendência à trombose. Meu irmão teve vários episódios de embolia pulmonar, então assim, Nossa. não é nada simples, assim, então poderia ter morrido por simplesmente me receitarem uma pílula sem pedir exames. Uhum. E aí eu comecei a entender, tipo, por que estão enfiando pílula em mim, assim? Tipo, o que de político tem por trás disso? E o que não querem que a gente descubra? O que não é interessante para eles, para esse sistema que a gente descubra. E aí eu comecei a entrar nessa pira muito profunda, assim, foi quando eu comecei a fazer mais conteúdo. Hoje eu nem falo mais tanto disso, porque já é uma coisa muito mais estabelecida para mim. E eu já entendi uma forma muito mais prática do que muito imersa nisso de viver. Porque naquele momento eu estava muito imersa. Obcecada, porque eu comecei a descobrir esse universo e falei, gente, isso é muito potente. Deixa eu dividir com vocês. E isso realmente é muito potente, mas hoje eu vejo uma maneira muito mais prática de existir na minha vida do que simplesmente E mais natural, isso já entrou. Tem aquela fase da descoberta que é, nossa, é um novo mundo. Aí agora você já achou um jeito de conviver com essa... Exatamente. E aí eu comecei a observar muito, assim, né, o que tem de cíclico em quem menstrua que se opõe à linearidade que o capitalismo precisa. E a gente sofre muito. Eu, por exemplo, quando eu estava abrindo a loja do Morumbi, o fim de semana que a gente passou a madrugada inteira e o dia inteiro lá, eu estava menstruando. Então, para mim, não era o ideal. Sim. Eu estava com cólica, eu estava sangrando, eu estava desconfortável pra caramba, mas eu precisava abrir a loja do Morumbi. Isso é o capitalismo. Sim. Se o sistema não fosse desenhado nessa linearidade, naquele momento eu ia estar na minha casa. Recusa. E aí, daqui a 15 dias, eu ia abrir, mas não é assim que funciona a vida. Então, assim, eu falo isso muito no vídeo. Assim, eu revisitei esses vídeos. Atualmente, eu falei, cara, eu fui muito consciente, assim, de apesar de ser meio louca, bruxa, mística, que todo mundo fala, eu acho que eu fui bem consciente de colocar uns limites do tipo, cara, eu não tô falando pra você falar que não vai no trabalho. Colocar isso pra reger sua vida, porque a gente não pode fazer isso. Exato. Eu sei que, tipo, nem todo mundo tem a possibilidade de trabalhar de casa, então você não vai conseguir coletar seu sangue toda hora, não sei o quê. Mas existem outras possibilidades. E aí eu entrei muito nessa pira de compartilhar tudo isso que eu fui estudando, porque eu sei que poderia ajudar muita gente. E ajudou realmente, assim. Na época eu lembro que eu recebia muito do tipo... Cara, eu odiava, assim, nem entendia muito bem o que era menstruar. E hoje eu vejo que eu posso, tipo assim, usar isso ao meu favor e entender, marcar, né? Dentro do que está nas nossas possibilidades, né? Marcar ou não marcar coisas e potencializar aquele sentimento daquele dia. A gente realmente tem... são nuances, assim, que se repetem mensalmente. E até quem tem mais dificuldade de fazer essa autoanálise que você fez nesse momento que você estava mais sozinha e tal, tem aplicativos que ajudam isso, né? Exato. Que tem lá como você está se sentindo hoje. Exato. É que eu morro de preguiça de preencher, mas eu teria curiosidade. Preencher, inclusive, porque o meu nunca preencho, mas tem isso. Todos os dias você vai lá, coloca como você está se sentindo e ali desenha mais ou menos um padrão daquele seu ciclo. Exato. E te ajuda a tomar decisões de coisas, sei lá, importantes. É isso. Se você puder escolher montar uma loja, mas é que você não pode, porque, né? O sistema não deixa. Mas se você puder escolher, vai nessa outra fase. Uma coisa que eu uso muito ainda hoje é assim, quando me chamam para dar palestra, coisas assim, se eu consigo
escolher no meu período que não é o meu período menstrual, porque eu sei que eu vou estar desconfortável, que eu vou estar querendo ficar mais quieta, eu faço. Uhum. Então, tem coisas que você consegue adaptar, sim. Mas eu acho que a coisa mais importante que eu passei nesses vídeos é o abandono do absorvente descartável, assim. Porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Sim. Que hoje existem muitas outras Alternativas. alternativas que, inclusive, são acessíveis e que são mais acessíveis do que os absorventes descartáveis. E não só pela sustentabilidade, também. Porque a gente sabe que o primeiro absorvente do Brasil ainda está aí entre nós. Ele não se decompôs, ele está inteirão ainda. Então, assim, além da sustentabilidade, o absorvente descartável, ele destrói a nossa relação com o nosso corpo. Realmente, assim. Então, os químicos que tem ali, eles mudam textura, eles mudam odor, eles fazem com que você sinta nojo. Você não pode... Tem gente que nunca encostou no sangue. E isso É é um sangue muito... limpo, né? E é um... Que não tem cheiro. Não tem cheiro e é o cheiro do absorvente. E você precisa trocar muito, então é uma manutenção muito alta. Então é um outro jeito de você se relacionar com a menstruação, que é um saco. Sim. Se você seguir nesse sentido, Sim. assim. Então eu realmente encorajo muito até hoje, assim, as pessoas a buscarem formas alternativas, quem pode. Sim. Porque muda muito a vida, assim. Existem muitas outras alternativas. E esse conteúdo mais aprofundado e tudo mais, tá lá no comecinho do canal da Lela. Agora que ela deu uma pausa, vai ter tempo pra maratonar os antigos. Eles estão lá. E isso, eu acho que é muito presente seu, essa coisa de questionar, de querer entender. Acho que não te impede de fazer coisas no automático, mas em algum momento você tem o despertar e fala, não, pera, deixa eu analisar. E nessa de questionar e tudo mais, você teve um período muito forte em que as pessoas... Você falava bastante, mas porque estava ali, mas as pessoas se incomodavam mais do que você mesma com o seu cabelo branco. Uhum. E teve um período longo em que isso era uma questão, né? Eu também tive um período que eu... Assim, eu tenho muito cabelo branco e às vezes eu deixo super rolar. Aí às vezes eu pinto. Ele não me incomoda, ele não me limita pra nada. Uhum. Então, às vezes eu super deixo rolar. Até a última vez que eu fui na Tamires, na minha cabeleireira, eu falei, eu já posso deixar minha mecha rolar? Ela falou, olha, ainda não vai ser uma mecha, mas eu acho que ano que vem rola. Então, eu tô super ansiosa pra minha mecha vir, pra ela não ficar assim. Mas isso também foi uma coisa que encheram mais o seu saco do que você se importava, né? Sim. Como foi essa época? Então, eu tava ansiosa pra falar com você, Ari, porque eu queria também saber como que você tem se relacionado com isso, porque eu acho que a gente já trocou sobre isso, né? Sim, mas numa época que eu tinha muito, mas eu tinha menos do que eu tenho hoje. Uhum. E hoje eu tô... É que eu tô esperando, até quando eu fui agora, que eu tava com muitas cores diferentes no meu cabelo, que eu tô saindo de um loiro total que eu tive 3 anos atrás, por isso que eu cortei ele mais curto também. Eu fui com essa ideia, eu falei, Tami, vê aí, porque eu não sei ver. E quando tá muito na raiz, eu tenho dificuldade de ver. Mas eu quero muito deixar rolar, porque ele tá bem focado aqui nessas duas laterais. Que é igual mesmo. Muito focado. E aí eu quero deixar ele rolar, muito provavelmente ano que vem. Olha, porque assim, tá crescendo exponencialmente, assim, a quantidade. Uma hora que começa, não para. Então, eu tô feliz de falar disso com você aqui, porque também sinto que é um lugar confortável, assim. Teve muito isso quando... Logo antes da pandemia, eu comecei a abordar esse assunto, né? A gente coloca a pandemia como um marco cronológico, né? Porque a gente tá indo e voltando na pandemia, serve ali de base pra gente. É a linha de corte. E, enfim, eu já falei muito disso, assim, porque a galera se incomodava muito. Hoje em dia é muito raro, assim, porque como eu já falei muito disso, a galera não fala mais, assim. E eu também não convivo muito com pessoas que falariam hoje em dia. Mas durante a minha vida, eu passei muito por isso, assim. Eu tenho cabelo branco desde os 13 anos, por aí, que eu tive meu primeiro cabelo branco. E é uma coisa muito genética, assim, e junta estresse, junta tudo, junta idade, junta tudo. E hoje eu tenho 28 anos, só para dar um contexto para quem está escutando. E eu sempre tive muito cabelo branco, assim. Hoje eu tenho as 2 mechas brancas, mas são mechas também que já estavam vindo. E aí eu identifiquei e falei assim, vou pintar de branco. Puxar. Vamos puxar. E eu deixei rolar, assim. Então, não era uma coisa que me incomodava. Eu vi, assim, mulheres da minha família sofrendo muito por conta disso, assim, de, tipo, ser uma manutenção muito pesada e muito desgastante, de, tipo, no sábado, que é o dia que você tem para descansar, você vai no cabeleireiro e fica horas e horas para fazer a manutenção da mecha. Se você tem algum evento, você precisa dar um jeito de cobrir essa raiz e a gente tem muito cabelo, eu tenho muito cabelo, então, assim, é um processo desgastante. Sim.
Mas eu também, assim, hoje em dia, eu sinto um pouco diferente isso, assim, porque até tem um episódio do Noia, que a Camila Frino me chamou para falar junto com a Marina Santelena sobre isso, assim. E eu falo muito assim, eu nunca vou pintar. Eu nunca vou pintar. Eu tô passando isso que eu amo meu cabelo branco. Eu mal posso esperar para ter o cabelo inteiro branco. E é tudo de bom. E aí ela até perguntou assim, como que você vai passar pela transição? Eu não vou passar pela transição, porque eu nunca vou tingir, não sei o quê. E eu levantei muito essa bandeira, mas hoje eu vejo também que era um momento que eu estava com a autoestima muito boa. E hoje não é a mesma coisa hoje, assim. Eu até, no vídeo que a gente começou falando sobre ele no podcast, que é o último vídeo do meu canal, eu falo que eu passei por algumas coisas esse ano que, de novo, não tem a ver com o meu relacionamento, não tem a ver com saúde, mas tem a ver com coisas que mexeram muito com a minha autoestima. E hoje é um processo um pouco mais difícil para mim. E eu fico muito pensando, cara, quanto que eu não tô tingindo meu cabelo, porque eu levantei essa bandeira e eu sei que, assim... Você tá se sentindo refém dela? Que isso também se sente refém, mas eu também sei que isso é muito importante para as pessoas que me seguem, assim, de ter uma referência de pessoa que tem a minha idade, que tem cabelo branco e que tá tudo bem com isso. E eu realmente não fico, tipo, ai, meu Deus, meu cabelo branco, eu preciso pintar. Mas, às vezes, eu penso, tipo, cara, se a minha autoestima tá ruim, agora que eu tenho 28 anos, se daqui a pouco eu começo a sentir mais o meu cabelo, mais grisalho, e eu não gostar... Não pode ficar refém disso. Nem. Eu entendo o senso de responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito pesado, né, Lela? E eu acho que. Eu acho super legítimo quando a gente está com problemas de autoestima. E os nossos problemas de autoestima, eles não são físicos. Sim. Só que o físico acaba nos ajudando, às vezes, a lidar. Então, quando a gente está com muito problema de autoestima, e que eu acho que a raiz deles sempre é fora do corpo físico. Alguns artifícios na nossa aparência nos ajudam, de verdade. Assim. Então, eu acho que é muito legítimo a gente fazer coisas para conseguir elevar um pouco o nosso astral, nossa autoestima, por mais que não esteja baseado nisso, sabe? Eu, com o meu cabelo... Eu acho que tem uma coisa que ajuda você ter lidado muito natural até hoje, e a mim também. O meu primeiro cabelo branco não foi tão precoce, mas foi com 23 anos. Só que, cara, com 23 anos, muita gente a crise do grisalho vem junto com a idade. Só que você ia entrar em crise de idade com 13 anos, eu ia entrar em crise de idade com 23, então eu não associei aquele cabelo branco a nada. É isso. Eu era muito nova, então assim, nossa, estou ficando velha. Não tô ficando velha, eu só estou com o cabelo branco. Com cabelo branco, exato. E o nossa, tô ficando velha, tô falando porque é uma questão para muita gente, mas vamos naturalizar. Porque exato. A gente começa a ficar velho no dia que a gente nasce, né? Todo dia a gente envelhece. Então, a outra alternativa é morrer. Melhor envelhecer. Pelo menos não tenho interesse em morrer tão cedo. Então, eventualmente não, né? Todos os dias eu tô um pouquinho mais velha. Mas isso acompanha muito. Até você lidar com naturalidade com o envelhecimento... às vezes é um processo meio longo ou mais difícil. Eu, particularmente, adoro envelhecer, mas tem questões do envelhecimento que eu não gosto. Eu sinto um metabolismo muito mais lento, isso me irrita profundamente, me incomoda, né, que eu amo isso. O meu cabelo branco tem fases, ele não me incomoda. Mas tem fases que eu gosto do meu cabelo de uma cor só. Mas aí eu penso, qual é o problema nisso? Se tem fases que eu gosto de usar calça jeans e tem outra fase que eu gosto de usar só vestido longo, assim... Tem fases, entendeu? Então, quando o meu cabelo eu deixo rolar o branco, é porque eu tô confortável daquela forma. E tem vezes que eu não tô afim. Às vezes eu quero passar uma maquiagem, às vezes eu não quero. Então, por que eu preciso, né, cravar a bandeira ali no seu cabelo tem que ficar sempre grisalho? Porque não, sabe? Então, eu tenho eu lido naturalmente assim, com esses meus desejos de pintar ou não, por mais que muitas pessoas já tenham me dito, nossa, Ari, que bom que você mostra que você tem cabelo... Gente, tenho cabelo branco, não sou escrava dele, mas às vezes eu vou querer pintar e às vezes não. A Thaís Farage também teve um período que ela ficou muito tempo grisalha, depois ela platinou o cabelo, depois ela pintou, e ela vai tendo essa relação fluida com... acho que vocês conseguem ter uma relação mais leve, realmente, do que eu com isso. Eu acho que é tirar essa responsabilidade muito grande também de, as pessoas precisam dessa referência e tal, você já é essa referência. Só que hoje você tá a fim de pintar, amanhã você não vai estar, porque também... qual é o preço de ser uma referência, né? Não dá para custar o seu conforto. Se você está desconfortável com isso só para gerar um conforto no outro,
tá faltando se colocar em primeiro lugar Sim. um pouquinho, assim, Sim, sabe? total. É porque, assim, hoje, concordo 100% com o que você tá falando, é que hoje realmente não é uma questão pra mim, assim, Sim. tô bem. Mas eu fico pensando no futuro, assim. Fico pensando no futuro em muitas coisas, na verdade, assim, em Esse é o relação à problema internet, de né? muita Tipo, coisa. envelhecer na internet não é nada Sim. fácil, assim, né? Sim. Nada simples, né? Não é. E é isso, acho que a gente também muda de ideia a vida inteira. Uhum. E o fato da gente ter falado publicamente alguma coisa não nos tira o direito de mudar de ideia, sabe? Todo mundo muda de ideia o tempo inteiro. E, às vezes, assim, você tinha uma expectativa. Cara, vou super deixar rolar. Deixei rolar e não gostei. Paciência, gente. Assim, ó, deixei rolar, não gostei. Sabe? Tornar isso mais leve, porque a gente se dá muito pouco direito de mudar de ideia quando a gente fala ela na frente sei lá, de milhares de pessoas. Mas a gente tem o mesmo direito de todo mundo. Mas muito fundamentado também, né, amiga? Porque a galera cobra, não é da nossa cabeça também. Mas a galera cobra tudo, né, Lela? Exato, e vão cobrar tudo pra sempre. Eu vi quando você abriu a loja no Morumbi, eu fiquei super feliz. Até eu não pude, porque eu tava sozinha com o Bento. Mas você deixou flores e foi a coisa mais fofa do mundo. Deixei, mas porque eu tava muito feliz mesmo com esse passo que você deu e tudo mais. Achei muito corajoso. E eu lembro que eu tava lendo os comentários, a galera muito feliz, que tinha uma assim, nossa, Lela, não podia ser num shopping mais perto, o Morumbi é muito longe. Então, assim, Exato. você já tá tentando, sabe? Tinha uma lá em Pinheiros, lá na Vila Madalena, e você foi abrir um na Zona Sul, porque também tinha pessoas que deviam dizer, a Vila Madalena é muito longe, mas aí tinha mais uma pessoa querendo outro em outro lugar. Então, sempre vão cobrar você. Sim. E você também. E eu também, né? Mas sempre vão cobrar a gente. Então, atender a expectativa de todo mundo... Poxa, e ao mesmo tempo, Lela, vai ter gente que vai falar assim, nossa, você me libertou da obrigação de ter o cabelo branco. Vendo que você pintou o seu cabelo, você lida bem com isso, de essa fluidez com o seu cabelo branco, me deu coragem de pintar também sem me sentir negando a minha naturalidade, negando o processo da vida. Então, você também pode ser uma inspiração para o outro lado. Total. A gente só consegue controlar o que a gente fala, né? Como o outro ouve, a gente não tem esse poder. Exatamente. Então, você tem que estar muito certíssima. É verdade. Né? É verdade. Vou levar na minha terapia. Vamos lá. Ai, gente, aqui tem muita coisa que eu queria falar. Eu vi alguns vídeos seus também, contando experiências meio macabras no exterior. De sequestro a homem bêbado invadindo a cama. Sim. Que esse eu fiquei meio... Sim, e tenso. num deles você fala que estava morando em Portugal em 2017. Sim. Você foi morar lá por quê? Eu ganhei uma bolsa de estudos de artes plásticas lá, através da minha faculdade. Então, eu fui fazer 6 meses estudando artes plásticas, fui viver. Nossa, foi a melhor época da minha vida, assim. Foi muito, muito bom. Eu juntei uma grana trabalhando com arte. Aqui. Uhum. E aí, eu economizei, que eu sou capricorniana, sei que você também, né? E aí, eu não gastei um centavo para poder gastar tudo lá. E fiquei 6 meses lá morando. Foi uma delícia, assim. Mas aí, foi isso. Eu passei por um monte de experiência meio macabra nessa época. Foi tenso. Às vezes eu falei, meu pai amado. Mas também é legal, porque eu gosto muito como você transforma suas experiências negativas em um serviço, às vezes mesmo, né? De você compartilhar aquela coisa incômoda, tentando evitar que a outra pessoa passe, ou tentando... Porque tem gente que aprende pela dor, tem gente que aprende por referência. A maioria aprende pela dor, né? Mas você tem essa disposição de tentar ajudar as pessoas de acordo com a sua vivência, com as suas experiências. Eu acho super nobre. E eu vejo também como você, agora com a marca, que existe um processo de cura seu também, muito legal. Quando eu vejo que você foi lá uma menina de 13, 14 anos, que saía para a escola com um moletom amarrado na cintura, com um boné, tentando esconder seu corpo, corta. 8 anos depois, 12 anos depois, você está posando de biquíni para sua marca, de costas. Eu falo, cara, isso é de uma disposição mesmo para se curar, muito legal, assim, sabe? Eu vejo que você leva... É um serviço para as outras pessoas, mas a Lela Brandão marca. Cara, é muito isso, assim. Na verdade, esse processo do biquíni foi muito pautado pelas minhas amigas, assim. Porque eu sempre... E pela minha terapeuta. Porque eu sempre tive isso, né, Ari? Você observou muito bem. Porque eu tenho muita necessidade de, tipo, tudo que eu passo de ruim, eu tenho muita necessidade de alertar as pessoas e ensinar elas para que elas não passem. Porque se eu conseguir poupar uma pessoa, por exemplo, de ser sequestrada no leste da Europa... minha vida já valeu, sabe? Então, meu trabalho inteiro sempre foi pautado nisso, assim. E aí, quando eu comecei a fazer a marca, foi isso, né? Tipo, a gente entendeu que eu seria uma referência de uma pessoa que já passou por isso e já superou, entre aspas. Sim.
E aí, durante o processo, eu até postei uma foto falando disso, assim, durante o processo a gente teve o nosso primeiro maiô que a gente lançou, foi antes da coleção de biquíni, que foi em junho, e eu não dormi, assim. Eu falei, mano, como é que eu vou fazer foto de maiô? Não vou. E aí eu falei, cara, eu vou contratar modelo, não vou fazer esse ensaio, não vai dar. E aí a minha terapeuta falou, você não pode usar um pouco o que você tá fazendo pelas outras pessoas também? Porque isso pode ser um processo de cura para você também. E aí eu fiz. E foi muito E libertador. como foi o dia das fotos? Foi muito tenso, assim. Você porque ficou muito nervosa? do biquíni, não. Porque eu já tava me sentindo um pouco melhor, assim. Eu tava com uma autoestima muito boa. Mas nessa foto do maiô, foi muito difícil. Eu tava com uma equipe, só trabalho com uma equipe 100% mulher, né? No set. E aí eu tava com essa equipe, aí eu sentei com elas e falei, gente, eu tenho essa questão, tipo, sejam gentis, saibam que eu tenho essa questão, me direcionem, eu não sei como eu vou reagir, mas a gente vai precisar tirar essa foto. E aí elas foram super legais, assim, foram super ponta firme, e aí chegou a foto, e eu odiei, assim, eu olhei e falei, meu Deus, velho, que merda, ficou Que ideia de horrível, jirico. por que eu fui fazer isso? Agora eu tô me sentindo no lixo. E aí eu guardei. E aí eu olhei de novo, e aí eu gostei, assim, não gostei, mas Já não odiou? já não odiei. E aí eu fui fazendo esse exercício, aí chegou uma hora que eu falei, eu vou postar. Eu preciso Fechar o postar. olho e Eu vou vai. postar. E aí eu postei com um texto assim, tipo, ó, eu tô fazendo isso, tô chorando, postando, mas eu tô postando porque eu preciso postar. Vou postar. E aí eu postei, assim, as meninas. foi libertador? Foi muito libertador. Muito. Nossa, foi uma coisa, assim, de outro mundo. Mas é isso, não é uma coisa fixa, do tipo, cheguei aqui e daqui aí pra frente. Porque agora tem coleção de biquíni chegando e eu já tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu ia te perguntar isso. Existe estar curada? Não. Não, né? Acho que quando Eu você acho que, fala... na verdade, sim, em alguns pontos existe. Existem coisas que eu não negocio. Tipo, não vou mais me submeter. Eu sei que existem pontos que eu não vou voltar. Então, eu sei que eu não vou mais vomitar, tipo, não vou mais Sim, recorrer se à violentar. bulimia. Eu não vou deixar de comer coisas que eu quero. Eu não vou... Tem várias coisas... Eu não vou usar roupas que desrespeitam o meu corpo. Isso são coisas que eu não negocio. Mas é uma ilusão e eu acho que eu compartilho isso com bastante transparência. Assim, é uma ilusão das pessoas acharem que eu tenho autoestima maravilhosa e que meu corpo é massa e que é isso e que eu me sinto assim. É que a autoestima, ela é construída não a partir do amor. O amor ao corpo, ele é a base, mas no sentido de amar este veículo que me foi dado. Mas o amor às características físicas do corpo. A autoestima não está associada a isso. Eu acho que a autoestima é se amar apesar dos incômodos do corpo. Apesar de não gostar de certas coisas. Eu não gosto de um monte de coisas, assim, coisas desde criança, que são coisas complexos meus mesmo. Mas eu me considero uma pessoa com uma boa autoestima. E isso não quer dizer que eu me sinto uma pessoa linda. Assim, que eu olho no espelho e falo, nossa, incrível. Tem época que eu passo reto do espelho, que eu não gosto, que eu tenho dificuldade de me enxergar. Mas eu busquei muito basear minha autoestima em outro lugar. Outras coisas. Né? Então, você assumir isso, de posar mesmo com partes do seu corpo que você, em foco, que você não gosta, não é exatamente isso que define a sua autoestima, né? A sua autoestima é se amar apesar do desconforto que essa foto me causa. Eu acho que sim, e eu acho que também, assim, esse exercício tão cru que eu faço, né, de fotografar todo mês eu tenho fotografia, toda semana eu meço meu corpo com a modelista, então meu corpo está muito sendo observado, sabe? Então tem coisas que curam, assim, nesse processo, e aí, se eu pudesse recomendar alguma coisa para quem está escutando, assim, e para quem tem esse problema também se reconhece, é se observar. Porque isso é muito o que a gente trouxe na coleção de biquíni, que chamava Espelhos, porque era realmente isso. A gente não estava falando assim de um se ame, você precisa se amar, e era muito tipo, se olhe. Que foi um processo muito meu também, de tipo, cara, eu não vou colocar essa pressão de me amar por inteiro, porque eu sei que é impossível isso acontecer. Mas Não eu dá. preciso nesse saber sistema. do que eu tô tratando, sabe? Eu acho que esse exercício de me observar através das fotos, do olhar dos outros, das medidas, de várias formas, curou muitas coisas. Então, por exemplo, e eu sinto que isso curou pessoas que me seguem também. Então, um exemplo é o meu quadril, que eu tenho um quadril largo. E, em vez de eu ficar tentando esconder isso, eu fiz um biquíni que meio que acompanhava... Eu fiz uma modelagem de biquíni que meio que acompanhava esse formato do meu quadril e deixava ele harmônico, sabe? Assim. E aí, nas fotos,
eu nem, assim, não foi uma questão pra mim do tipo, ai, nossa, meu quadril tá largo, será que tá muito largo meu quadril assim? Porque eu achei bonito, achei que tava bonito, assim. E eu nem reparei. E aí, quando a gente postou as fotos, muita gente, eu principalmente recebi muita mensagem, tipo, cara, eu nunca vi alguém com quadril largo tão confortável assim em foto, sabe? Dá pra ver que você tava confortável. E aí eu percebi a verdade. Isso era uma questão pra mim Sim. e não é mais. Então, assim, por exemplo, outro dia eu fui fazer um ajuste numa calça jeans, numa costureira. Uhum. E aí ela ficou assim, nossa, mas é que seu quadril é muito largo, né? É muito largo. Tipo assim, como se fosse uma coisa pejorativa. E eu fiquei tipo, Meu quadril é muito largo. Não, e seu quadril carrega a sua história também, né? Exato. A sua ancestralidade e tudo mais. Então, fazer as pazes com ele é fazer as Sim. pazes. Tem um conto que você lê do Mulheres que Correm com Lobos, né? Uhum. Que quando você odeia como você vai amar o corpo das que vieram antes de você e das que vão vir depois, se você não abraçar o seu próprio, né? Exatamente. Se você não respeitar ele, se você não aceitá-lo como é, né? Eu não digo assim, cara, amo, declarações de amor, mas respeita, abraça, acolhe, não fica tentando mudar, violentar de uma forma, né, tão agressiva como muita gente faz ainda hoje, e não condeno quem faz, porque isso é um reflexo realmente de um sistema muito feito pra gente se odiar. Mas questionar isso é muito, muito importante, né? E você trazer esses seus questionamentos que transformam a sua vida para essa galera toda me leva de volta para o começo do episódio. Assim, como você pode pensar que você está em vão, que você não é irrelevante, que você não é desinteressante? É uma coisa assim que, meu Deus do céu, é inadmissível mesmo. E quando você fala de se observar, de se olhar, porque eu tenho, às vezes, fases de evitar me olhar no espelho, eu me sinto muito mal quando eu não me olho no espelho. Uhum. E é o mesmo efeito de se olhar sempre, o efeito que rolou com a foto, que num primeiro momento você odiou e você olhou de novo, não odiou tanto, depois você, até que não tá tão mal, porque de tanto você olhar, aquilo é uma coisa, normaliza aquilo. Exatamente. Né? E o normalizar é isso, realmente, gente. Meu corpo. O que eu vou fazer? Você não tem como negar ele, né? Então, eu acho que essa é uma dica muito boa, mas que, sim, às vezes é muito difícil pra gente, né? É muito Se encarar. difícil. É muito difícil, mas eu acho que é muito necessário, assim, porque quando você para de se observar, como você tá falando, né? Tem fase que eu não consigo me olhar no espelho direito, você tá se afastando de você. Total. E aí não tem aonde você se conectar pra se amar, sabe? Assim, se amar eu entendo que é um outro passo que pode ser que nem seja do seu interesse chegar nesse momento. Mas você precisa ter alguma coisa para se conectar. E, assim, eu acho muito importante se observar, não só na prática, né? Se olhar no espelho, mas, assim, análise é muito importante, Sim. sabe? Tipo, terapia. Se você não faz terapia, escrever. Entender com quem você está lidando, porque essa pessoa vai ficar aí. Até você morrer, você vai lidar com você. Você pode fugir para onde você quiser, mas ela vai estar com você. Total. E existe um lance também que eu vi você falando recentemente, não sei se foi exatamente nesses termos, mas sobre como também existe sempre né, sempre existiu, mas essa pressão de a gente ser naturalmente bonita. Uhum. E que a gente pode ser naturalmente feia também, ou ter coisas feias naturalmente, ou coisas que não são socialmente tidas como bonitas, porque o feio é muito... Uhum. O feio e o bonito são muito relativos, né? Sim. Mas também, cara, por que a gente quer gostar de tudo sobre a gente? Sim. Vamos aceitar o fato de que tem coisas que a gente nunca vai mudar e que a gente pode não gostar, mas a gente não pode se definir a partir daquele incômodo, né? Cara, exato, assim, esse vídeo é bem engraçado, né? Ele chama... O Eu direito tenho de o ser- direito de ser feia, alguma coisa assim. Ou bonita sazonal, que né? Eu esqueci o nome dela. Vitória Brau, acho que é o Ai, nome gente, eu amo dela. aquele Enfim, vídeo. é muito engraçado esse vídeo do Bonito Sazonal mesmo. Mas é exatamente isso, assim, é uma cobrança que recai muito sobre a gente, né? Sobre mulheres, além de estar disposta, além de estar feliz, além de falar com calma, além de não ser estressada, além de conseguir dar conta do trabalho, de casa, de filho, de não sei o quê, você tem que estar bonita. Por quê? Não. Gente, eu tô funcionando, tá ótimo, assim, não me cobre os meus nada. BOs aqui. Então, assim, é muito engraçado, assim, acho que você deve sentir isso também, de como a gente produz muito pela internet, você tem toda a pegada do não usar filtro, que eu acho, assim, extremamente admirável e é uma forma de você se olhar. Total. Também, né? E Porque foi um processo pra mim. a tentação de você modificar o que você não gosta, caraca, é muito forte. Muito. É muito forte. E foi justamente porque tava muito cômodo pra mim usar filtro que eu me propus a ficar uma semana sem, e aí eu nunca mais. Mais. Porque Não, eu tava muito. com dificuldade de me olhar.
E isso me incomoda, de olhar. Eu tava com dificuldade de me olhar e eu olhava e falava: caramba, meu, que a pele manchada. Eu tava grávida de, sei lá, 8 meses. E o meu nariz super inchado. No final da gravidez eu inchei muito, então eu não tava me reconhecendo muito. Então, o meu nariz estava super inchado, eu tava com algumas questões hormonais, então uma dermatite estourou, muita olheira, eu já dormia mal. E aí eu tava muito dependente de filtro. Eu falei, cara, sou eu, grávida do meu filho. É esse rosto aqui que vai me acompanhar pro resto da minha vida. Eu preciso lidar melhor com ele, sabe? Então, quando eu parei de usar filtro, foi muito um jeito, Ariana, banca quem você é, cara. Porque, assim, você não vai usar filtro para ir no mercado. E aí foi libertador. Eu nunca mais voltei, apesar do incômodo que me gerou no começo. Hoje eu boto um filtro, chego a dar risada em casa. Assim, eu falo, quem é essa? Às vezes eu acompanho alguns stories que você faz, tipo, gente, olha esse filtro. Eu fico impressionada, porque às vezes eu vejo os stories, eu falo, nossa, como ela tá linda. Aí eu olho o filtro, aí eu botar, eu falei, nossa, não é ela. Aquele filtro naturalzinha. Bem naturalzinha, glow natural. Eu amo. Eu amo, é exatamente isso. Mas é isso, né? Quando a gente se olha muito, assim, a gente que trabalha fazendo vídeo o tempo inteiro com o celular na mão, acaba que você se acostuma, né? Então, eu vejo muito, assim, as pessoas que trabalham junto comigo ali na empresa, às vezes a gente tem que fazer stories, a gente tem que tirar foto da equipe, não sei o quê. E aí, tipo, fez mó rolê, assim, aí alguém, não, mas eu fiquei feia, vamos fazer de novo. Aí eu, gente, dane-se, ninguém se importa. Ninguém se importa. Hoje eu já falo, se alguém fala assim, Ari, vê se eu posso postar. Eu falo, gente, pode. Exatamente. Não vou fazer o quê? É minha cara. Mas é um desapego. Mas eu demorei pra chegar nesse ponto. A minha mãe, muito tempo falava, ela sempre pedia pra mim e pra minha irmã, né? A minha irmã também tem um histórico de distúrbio alimentar, de autoestima e tudo mais. Inclusive, ela ia vir hoje, mas ela teve... Nessa gravação de hoje, eu ia gravar um episódio com ela. Porque as pessoas não param de me cobrar, mas, gente, ela já aceitou. Porque, infelizmente, a vida não está deixando. E ela teve um imprevisto. Mas a minha mãe sempre perguntava, posso postar? Aí eu, durante muito tempo, analisava. Eu botava o coraçãozinho na que ela podia postar. Aí hoje eu falo, mãe, sou eu, né? É a minha cara? Então posta, não posso fazer nada. Não, e sem falar, Ari, que se alguém ver um vídeo nosso e pausar o vídeo, certamente a gente tá com uma cara assim, ó. E aí a pessoa vai ver essa cara, eventualmente. Total. Não tem como. É você na internet existindo. Então, eu acho que uma parte boa de trabalhar com a internet é essa. Você desapega um pouco, assim, da sua imagem. Isso me ajudou. Ou você vai pro outro lado. Mas... Sim, tem as duas possibilidades. Uma de você ficar obcecada pela sua imagem e pela perfeição dela. E outra de falar, gente, desculpa, minha cara é essa. É o que tem pra hoje. Exatamente. Lela, eu falaria com você, acho que eu também, Ari, querida. Nem acredito que tá acabando, tô muito triste. Mas muito obrigada por ter vindo, apesar dessa sua fase, né, que eu sei, muito delicada, de sobrecarga e 1000 coisas pra resolver. Se separar 1 horinha e pouco aqui pra conversar com a gente, é muito legal. Eu admiro muito você. E eu tenho certeza que as pessoas que não te conhecem, que estão ouvindo, vão te admirar também. E quem já conhece vai admirar ainda mais. Era um nome muito pedido. E quando a galera adivinhou por causa da calça, tava todo mundo muito feliz. Então, obrigada mesmo. Fico muito feliz. E é isso. Vou ficar aqui observando os próximos passos. E muito feliz pelas suas conquistas. Não, eu que agradeço. Eu sou muito fã do seu trabalho. Já te disse inúmeras vezes. Eu admiro muito o jeito que você leva o seu trabalho. Eu admiro muito as suas escolhas na sua vida. Então, pra mim é uma honra. Imagina, tirar 1h30 daqui. Me chama quando você quiser. Eu tô aqui. Agora aqui tem loja aqui do lado. Do lado, A gente vem, a gente grava. Eu amei o convite. Muito obrigada. Obrigada, Lela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Lela e até o próximo episódio. Tchau. Até, beijos.